vai se acompanhar da sua esposa. Eu falo do pastor Diego Maciel, está aqui, juntamente com a sua esposa, a irmã Fernanda. E nós vamos ouvir a palavra de Deus. Ele será o instrumento de Deus para as nossas vidas nesta noite. E eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração. Podemos receber esse casal com a calorosa salva de palmas, no nome de Jesus. Sinta-se à vontade. Aleluia. Pastor Diego Maciel nos trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Receba a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abram na Filipenses capítulo 3 e o verso 17. Filipenses capítulo 3 e o verso de número 17. Faço-me muito feliz de poder regressar a esta casa. Agradecer a vida do pastor, da pastora. Muito obrigado pela oportunidade que me foi facultada. Eu estava falando esses dias com o pastor Odair. Aí ele falou: você vai lá, que vontade de estar lá com você. Ele falou: manda paz para o chefe. Eu falei: pode deixar, que eu deixo a saudação de paz. Filipenses capítulo 3, verso 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim está escrito: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos quais assim andam. Porque há muitos, dos quais muitas vezes vos disse, que são inimigos da cruz de Cristo. Repito, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles mesmos, que só pensam em coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus o Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder que sujeita também a si todas as coisas. E você diga amém. Amém. Se assente. Sabendo, pois, que é no culto que faremos memória do corpo e do sangue de Cristo, o Senhor assentou, muito obrigado, assentou esse texto no meu coração, que muito fala comigo, e de forma muito simples e bíblica, desejo partilhar do que o Senhor me direcionou. Observe, por gentileza, que a narrativa do verso que lemos, o apóstolo Paulo vai iniciar se dizendo: sede também, meus irmãos, meus imitadores. É muito interessante a gente compreender isso, porque quando nós olhamos para essa expressão, a ideia que temos ao ler somente essa, sem conhecer a história deste homem, é de achar que ele é perfeito, de achar que não tem falha. Mas é totalmente o contrário ao texto que for apresentado. Quando você abre a Bíblia, no mesmo texto, capítulo 3, no verso de número 12, o apóstolo Paulo vai dizer: não que eu haja alcançado, e nem que eu seja perfeito, mas ele informa: uma coisa eu estou fazendo, prosseguindo. Isso me choca, porque não é qualquer homem que está dizendo: não sou perfeito. É Paulo. Se Paulo, que é Paulo, está olhando para si e está dizendo: me imita, mas tem uma coisa: não queira me imitar achando que encontrará a perfeição, mas queira seguir meu passo sabendo que eu carrego comigo as marcas de Cristo. Então isso remete a gente a tirar toda a secreção existente em nós do que diz respeito de achar que somos perfeitos em alguma coisa. Porque às vezes a gente acha ser perfeito passando um ano inteiro, 365 dias, sem ganhar uma alma para Jesus. E achamos perfeitos.
Mas entenda que Paulo, se mesmo Paulo que está dizendo isso, me choca porque ele inicia sua narrativa dizendo: regozijai-vos no Senhor. E é interessante que ele está exortando alguém a se alegrar em Cristo, mas a situação dele é em dizer para alguém que está livre, se alegre em Cristo, mas ele mesmo estando preso. Então ele entende e ele escreve dizendo: eu não me canso de escrever as mesmas palavras, porque é para o vosso bem. Então Paulo está informando a igreja de Filipos simples: eu não vou mudar o evangelho, eu não vou mudar a mensagem para se adequar ao ambiente que vocês estão, porque a mensagem que eu prego não é para mudar o ambiente, mas é para mudar o ser. Mas quem é ele? E como começa isso? Quando você abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a Bíblia Sagrada nos informa que próximo a Troade, Paulo vai ter um desejo de ir para a Ásia pregar o evangelho. Ele tem o desejo de ir pregar o evangelho. Percebe? Ele não vai pregar autoajuda. Ele não vai pregar, entregar profecia. Ele vai entregar uma palavra que salva, que transforma, que restaura. Entende? Então ele tem um desejo de ir para a Ásia pregar. Entenda, por favor, que esse desejo de pregar automaticamente deseja que alguém seja salvo, sim ou não? E a Bíblia informa que é dos desejos do Senhor que todos sejam. Então o que Paulo quer fazer não é ruim, é certo. E ele quer fazer, sendo ele querendo fazer, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas percebe que ele, sendo cheio do Espírito, quer fazer algo do Espírito, porque sabe que só uma alma aceita Jesus pelo intermédio do Espírito. Mas é o Espírito que vai se apresentar para ele e vai dizer: não vai. Eu acho que eu falei rápido demais, você não pegou. Espera aí. Um homem cheio do Espírito quer pregar a palavra que foi inspirada pelo Espírito, porque foi transformado pelo Espírito, e por intermédio da transformação do Espírito, ele quer ir pregar. Mas o mesmo Espírito que está nele é o mesmo Espírito que faz parte dos três, e esse que faz parte dos três está dizendo para esse que é um, que é o recipiente, que é cheio pelo Espírito, está dizendo: não prega. Entenda que Paulo não quer pregar para ter nome. Paulo não quer pregar para ter oferta. Paulo não quer pregar para ser visto. Paulo quer pregar pela alma. Mas o Espírito está dizendo: não é tempo de chegar aí. Eu acredito que você ouviu a pastora fazendo menção. Tempos atrás, a ceia era diferente. Porta fechada, só quem era membro. E acredito que você tem mais experiência de evangelho, vai entender. Tempos atrás, ninguém ia pregar se não orasse primeiro. E o texto está interessante porque Paulo vai ter que entender isso. Quem faz a tua agenda não é você. Porque pregar e ganhar alma não vai no meu conhecimento, mas vai pelo direcionamento do Espírito de Deus. Então ele entende que não é para ir. Aí o texto diz: e veio uma revelação, um varão se apresentou, Macedônio disse: passa Macedônia e vem nos ajudar. Ele ouve a mensagem, é obediente ao Espírito e vai ter um encontro com um moço chamado Timóteo, em que a Bíblia diz que o seu pai é grego e tua mãe é judia, e a Bíblia informa que a vizinhança dava bom testemunho do moço. Compreenda? Timóteo não precisava dizer quem ele era. A vizinhança inteira dava testemunho de quem ele é. Então Timóteo segue ele, e isso é interessante. A primeira igreja, o primeiro povo que ele vai ter contato na Macedônia é o povo de Filipos. Agora percebe, os conselhos que Paulo vai dar à carta de Filipenses é simples. Ele vai começar no capítulo 3 dizendo: se regozije, se alegre no Senhor. Segundo, ele vai dizer: tomai cuidado com os cães, vírgula, tomai cuidado com os falsos obreiros, vírgula, tomai cuidado com aqueles que querem vos obrigar a se circuncidar-vos. Por quê? A circuncidação era um pacto que o Senhor fez com Abraão lá atrás. Quem é de Bíblia já está entendendo. Era o quê? Cortar o prepúcio de um homem, retirando um pouco da sua carne, fazendo com que ele fizesse parte da aliança. Então me entenda, é algo externo. Eu tiro algo externo para fazer com que você se ligue à minha aliança. Então, ou seja, quem faz parte dessa aliança está só dizendo: eu não preciso ter o meu interior rompido.
sendo que o meu exterior já está cortado. Ou seja, eu tiro a carne de fora, mas permaneço com a carnalidade. Está com a Bíblia aberta aí? Então vamos lá. Abra sua Bíblia por gentileza para você entender o que é a verdadeira circuncidação da graça. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Colossenses capítulo 2, verso 11. Olha o que diz o texto. No qual também estáis circuncidados, com a circuncidação não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncidação de sepultados com ele no batismo, e nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que nos ressuscitou dentre os... Ou seja, a circuncidação do Antigo Testamento, eu tiro a carne de fora, mas permanece a carne de... A circuncidação da graça do Cristo é quando eu descemos um dia às águas e dissemos que morra o velho homem e nasça um novo. Porque o verso 14 vai dizer: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na... Ou seja, o debate de Paulo aqui, quando ele diz em Filipenses 3, 17, 18, 19, 20 e 21, ele vai dizer: eu disse uma vez, digo de novo, agora eu digo chorando, que há muitos que são inimigos da cruz de... Ou seja, quem são os inimigos da cruz? Pela palavra, os homens que faziam parte do grupo seleto daquele tempo, os fariseus, que obrigavam o povo gentil a se circuncidar, para que fizesse parte da tradição. Quando Paulo está debatendo com isso, está dizendo: não é necessário cortar a carne, se você se arrepender de fato dos seus pecados. Ou seja, o que o povo estava obrigando é: viva de aparência e não de essência. Pregador, não entendi. Abra sua Bíblia por gentileza. Gálatas capítulo 6, verso 12. Você vai entender isso. Gálatas 6, verso 12. Olha a briga de Paulo. Gálatas 6, 12. Diz assim: todos os que querem mostrar boa aparência esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos pela cruz, porque nem ainda esses mesmos se circuncidam e guardam a lei, mas querem que vós circuncidais, para que se gloriem Ou seja, é Paulo dizendo: tem gente que está circuncidado, tirou a carne, mas não vive a palavra. Você pegou? Vou de novo. Eles te obrigam a fazer parte de um sistema, fazer parte de uma religiosidade, mas não segue o que está escrito Eles não fazem, mas quer que você faz. Isso não é de agora. Desde Jesus dizendo: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Eles não entram, mas não quer que ninguém entre também. Ou seja, eles não movem um dedo para mover uma pedra, mas dá fardo pesado para você carregar. Aí Paulo está dizendo: foge. Vai ao verso 14 do capítulo 6. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado e eu para porque em Cristo, nem a circuncidação e nem a incircuncidação tem virtude alguma, mas ser
a nova. Ou seja, não adianta eu fazer parte de uma tradição, não adianta eu vir para o culto 24 horas, estar de terno e gravata 24 horas, mas eu ainda não ser uma nova. O fato de eu buscar a ser uma nova criatura não significa que eu vou falhar, que eu não vou falhar. Posso até falhar, mas uma coisa eu sei, eu preciso diariamente da graça de Deus. Então me entenda, esse Paulo que está dizendo que tem pessoas que são inimigas da cruz, são exatamente esses do capítulo 6 de Gálatas. Eles querem que eu faça uma coisa para que eu fuja da perseguição da cruz do Calvário. Mas eu fiquei perguntando para o texto, pastor e pastora, isso aqui. Por que Paulo disse, eu digo e agora eu digo chorando, que há muitos que são inimigos da cruz? Entenda uma coisa, ontem eu fui pregar e atrasado de carro, e Deus me deu um pensamento dentro do carro, e eu fiquei analisando uma coisa. Jesus vai olhar certa feita no ensinamento dele e vai dizer assim, ó, aquele que me negar diante dos, eu o negarei diante do. Quem foi que negou Jesus? Pedro nega Jesus 3? Espera aí. Pedro ouviu Jesus dizer, quem me negar diante dos homens. Pedro nega 3? Aí Jesus morre na sexta, sábado está em silêncio, no domingo ele ressuscita, todos estavam trancados, ele se apresenta, mas interessante que antes de se apresentar, ele vai para o rio. E no rio ele pergunta, joga a rede para o lado direito. Aí ele se apresenta, aí ele pergunta para aquele que negou 3 vezes, tu me ama? A segunda, tu me ama? Aí ele diz, a terceira, tu me ama? Ele responde, tu sabes. Ao invés de Jesus excluir e dizer, daqui do grupo você não faz parte, na mesa você não senta mais, Jesus vai dizer, apacenta. Glória a Deus, aleluia. Presta atenção. Da Páscoa, pastor, que foi a última ceia, ao Pentecoste, é 50 dias, sim ou não? Sim. Percebe que Jesus, olha só, a última ceia de Cristo, o texto diz, e é da minha vontade sentar na mesa com vocês. Ele não coloca limite para quem vai ceiar. Ele não fala, só ceia quem, só ceia quem. Ele sabe que vai ter gente que vai trair. Ele sabe que vai ter um que vai bater no peito e vai dizer, tamo junto. Ele sabe que vai ter um que não vai acreditar. Ele sabe que vai ter um que uma hora deita no peito e depois quando mais precisa foge. Mas está dizendo, é da minha vontade estar aqui sentado. Aleluia! Então peraí, da ceia da Páscoa até o Pentecoste, 50 dias. Da Páscoa, da ceia, até a crucificação dá 10. Ou melhor, até a ressurreição dá 10 dias. Desses 10 dias da ressurreição até o Pentecoste dá 40. 10 mais 40, 50. Então entenda. Do primeiro dia ao 10º dia, Jesus vai se ressuscitar. Pedro vai falhar na sexta. Ele falhando na sexta, passa mais 3 dias. Passando esses dias que se passam, vai contar 10, totalizando 10. Jesus se apresenta. Se apresentando, passa mais 40. E quando passa 40, quem está pregando? Ah, irmão, você não pegou? Quem já está pregando? Espera aí, 40? 40? Quantos dias Moisés ficou no monte? Quantos dias Jesus ficou no deserto? Então vamos lá, 40. Fala a respeito de teste e de receber algo que na terra não dá. Moisés fica 40 dias no monte para receber a tábua do mandamento para orientar o povo que está na terra. Jesus fica 40 dias no deserto sendo tentado para pregar na virtude do Espírito a palavra. Pregador é a mesma coisa, virtude e poder? Não. Porque a Bíblia diz
claro, de forma clara, que quando Jesus sai das águas, o texto diz, e Jesus cheio do Espírito. No Evangelho de Lucas vai dizer que após ele passar 40 dias, vai dizer o texto, e Jesus, na virtude do Espírito, começou a pregar. Aleluia! Então, peraí, primeiro eu tenho que ser cheio, para suportar as provações e os testes. Depois que eu suporto, eu vou estar na virtude e no poder do Espírito, para anunciar a palavra. Pregador, não entendi, te explico. Toda aprovação que o Senhor lhe permite passar é para que você tenha estrutura para depois dessa situação você dizer: hoje eu tenho autoridade, hoje eu sei do que eu estou falando. Agora entenda, Paulo está chorando, e ele chora por um motivo: porque as pessoas querem colocar uma limitação. E os homens que estão aqui vão entender o que eu vou dizer, que cuidam da casa. A torneira, quando ela está muito arrochada, a tendência é vazar. E me permita, oh Deus, me dá graça falar isso aqui. A religião é o pedágio que cobra coisa que Cristo da palavra nunca cobrou. O Espírito é a placa que diz: vai por aqui, vai por aqui. Mas sempre tem um religioso querendo cobrar pedágio, dizendo: você só pode ter acesso se vir aqui, você só pode ter acesso se vir até aqui, você só vai chegar lá se vir até aqui. Mas eu vi Jesus quebrar o pedágio lá dentro do templo. Como foi? Quando ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, porque tu me desamparaste. Aí o céu fica em silêncio, mas o silêncio do céu é uma manifestação. Ficou em trevas, e nas trevas ele diz: testelestai, está consumado. Aí a religiosidade colocou um véu no templo. Aí a Bíblia diz: e o véu se rasgou de cima. Ai. Quem é de Bíblia vai entender. Por que tinha um véu no templo? O véu separava o santo do lugar santíssimo. O que estava no santíssimo? A arca da aliança. Mas para que permanecer ter um véu, sendo que a arca já não tem mais? Meu Deus! Para que botar limite, sendo que a essência já não tem mais lá? Meu Deus! Eita! Aí Jesus vem e diz: vou quebrar essa limitação. Estou rasgando o véu hoje. Por que estou rasgando o véu? Não precisa ter véu para mostrar o que tem lá. A cruz do Calvário é o suficiente para... É tão lindo entender isso, que até Paulo vai dizer, Paulo vai bater em Moisés, irmão. Ele vai dizer em Coríntios: nós não somos como Moisés, que cobriu o teu rosto com um véu. Por que ele diz isso? Quem está comigo diga amém. Porque quando Moisés desce do monte, quem já leu o texto vai entender, o rosto dele está com a glória, muito forte. E quem está no pé do monte está dizendo: o que é isso? É mais ou menos assim. Aí é vaso. Eita, esse tem, esse é profeta. Você viu quem chegou? Revela tudo. É o crente Kodak, é da revelação. Aí Deus está olhando e está dizendo... Percebe que se você ler o texto com atenção, a glória no rosto de Moisés fica um dia só. Ele está semanas assim, ó. E quem viu a glória está dizendo: não rela nele não, viu? É vaso. Não rela nele não, viu? É ungido. E a glória só está um dia. A glória já foi e ele está aqui ainda. Aí ele vai dizer: tirai o véu. É mais ou menos aquela situação. Quem é crente de verdade e não vive de hipocrisia vai entender o que eu vou dizer. Quando a gente vive aquele momento, só de nome, prega muito,
mas nem está mais orando, mas nem está mais lendo, nem está consagrando, está no automático. Muitos crentes já passou por isso, eu já passei por isso, vivendo no automático. Mas eu entrei numa empresa e Deus me ensinou um negócio, filho. Lá na empresa tem um negócio chamado a gente tem que usar um cartão, um cadeado, quando vai mexer na máquina. E para mexer na máquina, para manutenção, tem que tirar do automático, botar no manual. Porque se botar a mão na máquina para arrumar automática, vai perder a mão. Aí Deus falou comigo um dia, numa madrugada, e falou assim, ó: enquanto você ficar no automático, uma hora ou outra você se arrebenta. Mas deixa eu colocar no manual. A minha mão mesmo vai tirar a peça que não presta. Eita, alguém está entendendo isso? A cruz não quer que a gente fique no automático. Vou para o culto assim, vou fazer assim, continuar. Não. O Calvário fala: vai no manual, deixa eu colocar as minhas mãos, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu fazer em manutenção. Ei, você não é máquina. Deixa Deus tratar. Entenda. Essa discussão de Paulo, porque ele chora, porque ele entende da cruz. Porque se não é a cruz, não tem salvação. Se não tem cruz, não tem perdão de pecado. Se não tem cruz, não tem misericórdia. Se não tem cruz, o Consolador não vem. Se não tem cruz, não tem nome escrito no livro da vida. Se não tem cruz, não tem remissão de pecado. Se não tem cruz, não tem reconciliação. Se não tem cruz, eu não sou chamado de filho. Mas quando a cruz entra, o pecado é perdoado, a prostituta é salva, o drogado é renovado, a família é restaurada. Quem não tinha direito de salvação agora tem. Quem não tinha habilidade entende que não é pela habilidade que eu sou salvo, mas é pela graça. Aí a pergunta que eu faço nessa noite é simples: quem aqui foi alcançado? Eu meditando na Bíblia, eu percebi um negócio. Vou cantar sobre o sangue aqui. O sangue não foi só derramado na cruz. O sangue que purifica já estava sendo derramado dentro do Getsemane. E diferente do que muitos pregadores dizem, dizendo assim: enquanto Jesus estava na cruz, o inferno estava em festa. Estava nada. A festa que o inferno fez foi quando Pilatos disse: quem eu solto? Jesus ou Barrabás? O inferno estava dizendo: solta Barrabás, deixa Jesus cumprir a missão. Não. Mas quando o povo disse: prende Jesus, solta esse, o inferno disse: deu ruim. O inferno quis fazer festa quando Pedro disse: não pode. Aí fala: para trás de mim, Satanás. Aí o inferno disse: não conseguimos de novo. O inferno poderia ter feito festa quando as mulheres da Via Dolorosa disseram: solta ele. Aí ele disse: eu vou ter que passar. O inferno disse: não deu de novo. O inferno poderia ter feito festa quando Jesus parou no meio do caminho. Aí disse: parou, não vai chegar até lá. Aí colocaram o Simão Sirineu no meio do caminho e disse: conseguimos, vamos para cima. O inferno poderia ter feito festa quando o ladrão disse: ajudou todo mundo, desce da cruz. Mas alguém do lado se levantou e disse: nós estamos aqui porque merecemos. Lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. O inferno disse: perdemos mais uma. O inferno começou a bater a cabeça. Quando o céu começou a mudar, o soldado romano com a lança perfurou do lado, saiu água e saiu sangue. Aí o inferno disse: perdemos de verdade, porque o brado está saindo. Está consumado. Pai, eu terminei minha missão. O inferno ficou mais louco ainda quando teve que voltar para os Salmos e leu:
abram-se as portas, porque aí vem o Rei da Glória. Ai, 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 o inferno criou a melhor mensagem. Peraí, abrir a porta para quê? Lembra que ele disse, João 2,14, diz: não turbeis os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, e se não fosse assim, eu não vou lá teria dito, eu vou vos preparar lugar, mas se vou, eu voltarei para onde eu estiver. Aí o inferno teve que ligar as coisas. Peraí, mas João escreveu também, além de o céu já estar preparado, a noiva vai estar. Por quê? Apocalipse 19:7, regozijamo-nos, alegramo-nos, porque vindas são a borda do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Peraí, ele vai primeiro e já arruma a casa, mas já diz para a noiva, vai se arrumando. Ah, irmão, tu não pegou não, vamos comigo, vem comigo. O dia da noiva da igreja foi na cruz. É na cruz que ele banha a noiva, não com o melhor perfume, não com o tchuanchu, não com o doce cabana, não. O bom perfume é Cristo. A purificação, o sangue, e a limpeza, a água que jorrava, e as vestes brancas resplandecentes, mais alvo. Termino. Aí ele vai dizer assim, ó, verso 20: a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí o verso 21 vai dizer: e nos transformará. Você está comigo? Eu peço a sua ajuda. Abra sua Bíblia por gentileza, 1 Coríntios 15:51. Eita Jesus. 1 Coríntios 15:51. Eita, que presença, irmão. Não sei se você sente essa mesma. Eita Jesus. 1 Coríntios 15:51, que nos diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Eita. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Ó morte, aonde está teu arguilhão? Ó inferno, aonde está tua vitória? Ai Jesus.
O arguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor, eita Jesus, e Salvador Jesus Cristo. Por favor, folheie a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu estou sentindo um Deus aqui, irmão, com vocês. 1 Tessalonicenses capítulo número 4. Eita. Verso 16. Quem encontrou, diga amém. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Quem tem amigo para entender esse negócio aqui? Quem tem amigo que morreu em Cristo, salvo? Quem tem? Familiar, mãe, tio. Dá para entender esse negócio? Quem morreu em Cristo, antes da volta dele, ressuscita primeiro. Então isso aqui que está dizendo é simples. Quem estudou catologia vai entender isso aqui. Vovô, vovó, titia, amigo. Imagina ele voltando. Eu olho isso aqui e eu me alegro, pastor, de saber que quando ele voltar, antes de eu ser arrebatado, eu vou ver meu papai ressuscitando primeiro. E se eu estiver vivo, verso 17, depois nós que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o. Portanto, consolai. Eu estou sentindo Deus. Quem ainda crê no céu? Quem crê no céu? Eu vou fazer você pensar só numa coisa. Eu vou entregar o microfone. O tempo já foi. Entenda uma coisa. Vê o que João viu. Os olhos como chama de fogo. Seu cabelo branco como uma lã branca. Seus sapatos como platão reluzente. Na coxa dele escrito Rei dos Reis. Imagina a gente vendo os 24 anciões jogando sua coroa diante dos pés. Imagina só o Senhor chegando diante de você com uma pedra com um nome ao qual ninguém sabe falar. Vinde, benditos de meu Pai. E entrega o microfone ao pastor, que meu tempo já foi. Tem uma canção que me chama muita atenção da harpa cristã. É o hino 469, que diz a respeito da angelical trombeta. Diz mais ou menos assim: quando a angelical trombeta este mundo o meu nome ouvirei. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá. Adore a Deus.